Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje a gente vai avançar um pouco mais no estudo da transferência de calor. A gente vai entrar no capítulo 6 do livro do Impropera, eu estou na oitava edição. Esse capítulo 6 ele chama Introdução à Convecção. Bom, até aqui, então, dos capítulos 1 ao 5, a gente deu um enfoque muito grande. A gente até falou de convecção, de radiação, mas o que a gente falou até o momento de convecção foi que era uma condição de contorno da condução. Então, a gente trabalhava sempre com coeficiente convectivo fixo e uniforme ao longo da superfície que a gente estava trabalhando. Bom, então, agora a gente vai ver que, de fato, as condições da convecção não são exatamente essas, né? No H não é fixo, no H varia, depende de uma série de parâmetros, e a gente vai começar a avaliar isso com um pouco mais de cuidado. Então, vamos resgatar o conceito do que é convecção. É a transferência de calor que existe entre uma superfície e um fluido em movimento, se eles estiverem em temperaturas distintas. E a convecção, na verdade, é a soma de dois fenômenos físicos, que seria a condução e a advecção. A condução é a transferência de calor que existe pelo choque entre as partículas. Então, tem partículas que têm maior energia, que está associada, né, a uma maior temperatura, e essas partículas se chocam com outras partículas que estão com uma energia menor, ou seja, uma temperatura mais baixa. E nesse processo há uma transferência de energia entre elas, daquela que tem maior energia para que tem menor energia, ou seja, no sentido da maior temperatura para menor temperatura. Então, essa transferência de calor é chamada de condução, e ela vai existir sendo um meio sólido ou se eu tiver um fluido em movimento. Bom, só que além dessa transferência de calor que existe pelo choque entre as partículas, existe também uma transferência de calor adicional pelo fato do fluido estar em movimento. Então, essa transferência de calor adicional que existe pelo fato de o fluido estar em movimento é a chamada advecção. E a soma desses dois fenômenos é a convecção. Bom, como a convecção é a transferência de calor que existe entre uma superfície e um fluido em movimento, a convecção, na verdade, é a soma dos fenômenos, né, estudados em mecânica dos fluidos e em transferência de calor. Por quê? Porque o fato do fluido estar em movimento altera as características desse escoamento e altera a transferência de calor. Então, por exemplo, se eu tiver uma velocidade mais alta do fluido, eu vou ter uma transferência de calor maior. Então, a gente volta naqueles conceitos todos de camada limite, de número de Reynolds, escoamento laminar turbulento. Então, todo o estudo da convecção passa primeiro pelo estudo da mecânica dos fluidos para poder depois avançar para o estudo da transferência de calor. Primeiro é necessário estudar o fenômeno fluido para depois estudar o fenômeno de calor. Bom, então, todo o estudo da convecção também, ele se inicia pelo entendimento da camada limite. Tá? Então, o que é a camada limite de velocidade? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma superfície, tá? Essa superfície está com velocidade zero. E aí vai chegar aqui, ó, uma corrente de fluido com uma velocidade uniforme, chamada de U infinito. Essa camada de fluido, essa corrente de fluido, ela está chegando com perfil uniforme e assim que ela encontra a superfície, pela condição de não deslizamento, a camada de fluido em contato com a superfície tem a mesma velocidade da superfície. Como a superfície está em repouso, a camada de fluido em contato com ela também vai assumir velocidade zero. Então, essa primeira camada de fluido que assumir velocidade zero vai exercer atrito sobre a camada que vem logo acima, que por sua vez exerce sobre a terceira, e assim sucessivamente, até que em uma distância suficientemente afastada da superfície livre, então uma distância delta aqui, o escoamento não é mais perturbado pela presença da superfície, ou seja, a velocidade aqui é igual à velocidade da corrente livre. Então, se desenvolve um perfil de velocidades que varia desde a velocidade zero na parede até a velocidade da corrente livre nessa distância delta. Então, à medida que a gente anda aqui em x, essa distância delta, ela aumenta, ou seja, a espessura da camada limite aumenta. E aí a gente divide aqui, né? Tem essa linha que é
a linha da espessura da camada limite que divide duas regiões do escoamento. A região da camada limite, na qual a gente tem um escoamento viscoso, ou seja, tem efeitos de tensão de cisalhamento, e uma região acima da camada limite, na qual a velocidade é igual à velocidade da corrente livre, eu não tenho efeitos de atrito. Bom, então, essa espessura da camada limite, delta, a rigor, ela seria a distância a partir da qual eu não teria variações de velocidade. Mas isso é difícil de se conseguir na prática, porque essa tendência, que é uma tendência assintótica. Então, define-se a espessura da camada limite como a região na qual a velocidade é inferior a 99% da velocidade da corrente livre. Então, a espessura é o ponto onde a velocidade do escoamento atinge 99% da velocidade da corrente livre. E aí, como eu disse, né, são duas regiões distintas. A região interna, que é da camada limite, na qual a gente tem gradientes de velocidade e tensões de cisalhamento significativos. E a região externa, fora da camada limite, na qual a gente tem gradientes desprezíveis de velocidade e também tensões de cisalhamento desprezíveis. E a espessura da camada limite aumenta com X, porque à medida que a gente anda em X, o atrito consegue penetrar uma região maior do escoamento. O estudo da camada limite, ele tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente avalia essa questão da tensão de cisalhamento e os efeitos do atrito na superfície. Se a gente pega livros mais avançados de transferência de calor, especificamente de convecção, no começo do livro vai estar falando o seguinte, olha, são duas perguntas básicas que têm que ser respondidas no estudo da convecção. A primeira, quais são os efeitos da tensão de cisalhamento, do atrito na superfície. E segundo, qual que é a taxa de calor. Então, são duas coisas que a gente sempre quer saber. Qual que é a força de atrito que a superfície exerce no fluido e vice-versa, e qual que é a transferência de calor entre os dois, a superfície e o fluido. Então, a camada limite tem um papel fundamental no estudo desses efeitos do atrito na superfície. Isso é quantificado através de um coeficiente de atrito local. Esse coeficiente de atrito é um parâmetro adimensional que é definido como a razão entre a tensão de cisalhamento na parede e a pressão dinâmica, dado por ρ, o infinito ao quadrado sobre 2, onde o infinito é a velocidade da corrente livre. A tensão de cisalhamento na parede pode ser determinada utilizando-se essa expressão. Então, mi du dy em y é igual a zero, a expressão da tensão de cisalhamento mesmo. Como o meu perfil de velocidades varia com x, a gente percebe que o du dy também vai variar com x, então a tensão de cisalhamento na parede vai variar e também o coeficiente de atrito. Então, todos eles vão variar com x. Bom, então isso daí foi o estudo da camada limite da velocidade. Então, a camada limite de velocidade existe sempre que tiver uma diferença de velocidade entre a superfície e a corrente de fluido. Da mesma maneira, pode-se desenvolver uma camada limite térmica. Então, a camada limite térmica vai se desenvolver se houver uma diferença de temperatura entre o fluido e a superfície. Tá? Então, aqui a gente tem um desenho representando uma placa isotérmica, tá, de temperatura TS, e aí está chegando um fluido aqui com uma temperatura uniforme chamada de T infinito. Da mesma maneira que existe a condição de não deslizamento, existe uma condição de que não existe salto de temperatura. O que isso significa? Que a camada de fluido em contato com a superfície tem a mesma temperatura da superfície. Então, o fluido aqui, considerando, né, que a temperatura da superfície é maior do que a temperatura do fluido, no contato com a superfície, a camada de fluido atinge a mesma temperatura da superfície, ou seja, TS. Então, essa primeira camada transfere calor para a segunda, que transfere para a terceira, e assim sucessivamente, até que, em uma distância suficientemente afastada da superfície, os efeitos de transferência de calor se tornam desprezíveis. Então, a temperatura é igual à temperatura da corrente livre. Então, se desenvolve esse perfil de temperaturas aqui dentro. A distância para a qual, né, necessária para
os efeitos da transferência de calor se tornarem desprezíveis em direção Y, é a espessura da camada limite térmica, chamada de ΔT. Então, essa linha aqui divide a camada limite térmica da região externa. Bom, então aqui, né, eu tenho um perfil uniforme na borda frontal. Então, a gente define essa espessura da camada limite térmica. De novo, a rigor seria quando a temperatura atinge a temperatura do fluido. Mas, matematicamente, isso é difícil de se conseguir. Então, a gente trabalha com essa expressão aqui. Então, a diferença de temperatura dividida por diferença de temperatura de referência é 0,99. No caso da temperatura, a gente sempre trabalha com razão entre diferenças de temperatura, porque se eu trabalhasse com razão de temperaturas, dependendo da unidade que eu trabalhasse, poderia ser diferente. Então, a razão entre duas temperaturas em graus Celsius é diferente da razão entre duas temperaturas em Kelvin. Ao passo que, quando eu trabalho com diferença de temperatura, nas duas unidades, eu teria o mesmo valor. Tá? Então, quando atinge 99%, admite-se ou assume-se que atingiu a espessura da camada limite térmica. Da mesma maneira que a camada limite de velocidade, a espessura da camada limite térmica aumenta com a distância x, ou seja, aumenta com a distância da borda de ataque. O parâmetro, né, que a gente quer determinar quando está avaliando a camada limite térmica seria o fluxo térmico local na superfície, que permite que a gente calcule a taxa de calor. Então, esse fluxo, ele é dado pela lei de Fourier, tá? Mas a lei de Fourier, ela é uma lei da condução. Então, por que que seria da condução? Porque na superfície, pela condição de não deslizamento, a velocidade do fluido é zero. Então, a transferência de calor, ela se dá por condução. Então, o fluxo de calor vai ser menos K dt dy em y igual a zero. É importante a gente ressaltar aqui que o K, a condutividade térmica, né, é a condutividade térmica do fluido. O fluxo está vindo para o fluido, o gradiente de temperaturas é no fluido. Então, a gente define um coeficiente convectivo, H, para poder quantificar esse fluxo de calor em função da diferença de temperaturas que a gente conhece, né? Que seria a diferença entre a temperatura da superfície e do fluido. Então, a gente iguala esse fluxo de calor a essa expressão. Então, dessa maneira, a gente consegue definir um H, que é o coeficiente convectivo local, como sendo a razão entre isso daqui e Ts menos T infinito. Como o gradiente de temperaturas varia com x, então, quer dizer, né, como minha temperatura varia com x, o gradiente de temperaturas vai variar com x. Isso significa que o meu H, coeficiente convectivo, também vai variar com x. A gente percebe, né, pelo desenho mesmo, que se eu tiver uma temperatura superficial constante, o meu dt dy vai diminuir com x, porque eu estou aumentando aqui a espessura da minha camada limite térmica. Consequentemente, meu fluxo de calor e o meu H vão diminuir com x. Porque se eu pegar Ts menos T infinito constantes, Kf constante, se eu tiver um dt dy diminuindo, meu H diminui e, consequentemente, o meu fluxo diminui. Bom, da mesma maneira que existe uma camada limite de velocidade e uma camada limite térmica, existe também uma camada limite de concentração. Então, vamos imaginar que eu tenho uma superfície, tá? E essa superfície, ela tem a concentração de uma espécie A, que a gente chama de CaS, a concentração de A na superfície. E aí está chegando um fluido aqui, que é uma mistura binária de duas espécies químicas, A e B. E aí essa corrente de fluido tem uma concentração Ca infinita. Um exemplo disso seria, por exemplo, uma superfície molhada, úmida, e aí está passando um ar aqui com uma umidade menor. Então, a espécie química, né, que está sendo concentrada seria água, ou vapor d'água. E aí o ar conseguiria retirar água dessa superfície, tá? Então, se há uma diferença de concentração entre a superfície e o fluido, há transferência de massa por difusão da superfície para o fluido. No caso da superfície, tem uma concentração maior do que a do fluido. Então, a
camada limite de concentração, ela se desenvolve de maneira análoga à camada limite térmica. Existe a condição também de que não existe um salto de concentração, né? Então, a concentração da superfície da espécie A, da camada de fluido em contato com a superfície, é a mesma concentração da superfície. Então, vai havendo a passagem de massa, até que uma distância suficientemente afastada, as concentrações são iguais. Então, a gente define uma espessura da camada limite de concentração, que a gente chama de ΔC. Bom, então, essa concentração ela pode ser dada em base molar ou em base mássica. Nesse caso aqui, a primeira que o livro apresenta é a concentração em base molar. Então, a concentração seria quilomol por metro cúbico. A camada limite de concentração, ela aumenta com X e ela também é dada por uma expressão semelhante à de temperatura. Quando atinge 99%, quer dizer que a gente chegou na espessura da camada limite de concentração. E o parâmetro que a gente quer determinar é governado pela lei de Fick, que é o fluxo molar de água. Então, o fluxo molar seria dado em quilomol por segundo por metro quadrado. Se a gente fizer analogia, né, com o calor, seria o quê? O watt por metro quadrado, o fluxo de calor. Então, a grandeza que está sendo transportada, no caso da camada limite térmica, é a energia. Então, joule, watt por metro quadrado, né? Joule por segundo por metro quadrado. E aqui, a grandeza que está sendo transportada é a massa, no caso, medida em moles. Então, quilomol por segundo por metro quadrado. E a lei de Fick me dá essa relação aqui, que é análoga à relação que a gente tinha com o fluxo de calor. O fluxo era menos H dt dy, então aqui o fluxo molar menos d dc dy, onde esse d é o coeficiente de difusão binária de A e B. Qualquer posição aqui na superfície, ou seja, em y igual a zero. Então, define-se, né, um coeficiente de transferência de massa por convecção, que seria o HM, que é dado em metros por segundo. De novo, com uma expressão análoga à do fluxo de calor em função da diferença de temperatura. Igualando-se essas duas expressões, eu encontro o coeficiente local de transferência de massa por convecção. Por que local? Porque ele vai depender de X. Como a concentração depende de X, o dC dy também vai depender de X, fazendo com que o fluxo de transferência, o coeficiente de transferência de massa por convecção também dependa de X. E é interessante a gente interpretar essas camadas limite, fisicamente. Tá? Então, sempre que eu tenho escoamento sobre uma superfície, em geral superfície em repouso, ou pelo menos uma diferença de velocidade entre a superfície e o fluido, vai haver o desenvolvimento de uma camada limite de velocidade. Se além disso houver diferença de temperatura, vai haver o desenvolvimento de uma camada limite térmica. Se houver diferença de concentração de uma determinada espécie, vai haver o desenvolvimento de uma camada limite de concentração. Essas três camadas, elas podem estar presentes ao mesmo tempo. Então, se eu tiver, por exemplo, numa superfície aquecida, com vapor d'água, e eu passo uma corrente de fluido a uma temperatura mais baixa, o que vai acontecer? Vai ter o desenvolvimento da camada limite de velocidade, porque tem diferença de velocidade entre as duas, vai haver o desenvolvimento de uma camada limite térmica, porque existe diferença de temperatura entre as duas, e vai haver o desenvolvimento de uma camada limite de concentração, porque existe uma diferença de concentração de água da superfície para o fluido. Só que não necessariamente as espessuras das camadas limite têm que ser iguais. Então, o delta não necessariamente é igual ao delta T, que também não necessariamente é igual ao delta C. O que vai mandar, né, os parâmetros que vão regir qual camada limite que é maior são esses adimensionais. Então, o número de Prandtl e o número de Schmidt, que a gente vai ver mais detalhes nos próximos vídeos. Bom, a gente falou, né, que o coeficiente convectivo, ele depende de X, tá? Então, a gente calcula, né, um H e um HM para cada posição. Só que, como eles variam ao longo da superfície, a gente pode determinar valores médios ou globais.
Aí é isso que o livro apresenta aí nesse item 6.2. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma superfície de forma arbitrária, e essa superfície ela é colocada em contato com uma corrente de fluido. Então, a superfície aqui tem uma área AS e uma temperatura TS. E a corrente de fluido tem uma velocidade V e uma temperatura T infinita. Então, se existe, né, a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, vai haver transferência de calor do mais quente para o mais frio. Aqui ele está considerando que a superfície é toda isotérmica, ou seja, a temperatura dela é uniforme ao longo de toda a área superficial. Como ela é isotérmica, né, a temperatura é constante, isso significa que o fluxo de calor e o H vão variar ao longo da superfície. Então, o que a gente normalmente quer saber? A taxa total de calor, ou seja, a quantidade total de energia por unidade de tempo que está sendo transferida. Então, essa taxa de calor, ela pode ser determinada integrando esse fluxo ao longo da área superficial. Bom, o fluxo de calor é dado por convecção, então fluxo H vezes a diferença de temperaturas. Como eu estou trabalhando, né, inicialmente com uma superfície isotérmica, o TS é constante, a temperatura do fluido também, então esses termos podem sair da integral. Então, fica TS menos T infinito, vezes a integral de HdA. Se a gente define, né, um coeficiente médio por essa expressão, a taxa de calor total vai ser um coeficiente médio vezes a área superficial vezes a diferença de temperatura, e consigo, com isso, determinar uma expressão para o coeficiente médio ou global. Então, H barra vai ser 1 sobre a área integral de HdA. Se a gente considera uma situação comum, né, que é uma placa plana, de largura constante, o que a gente pode fazer? A minha área superficial, ela vai ser a largura vezes 1 dx, tá? E a minha área superficial total vai ser essa largura vezes o comprimento L. Então, o B, né, a largura que estava no BAS, vai cortar com o B que estava aqui no AS. Então, o coeficiente médio, 1 sobre L, integral de H dx. Na área superficial, né, no caso aqui, os limites seriam de 0 até L. O problema da convecção é justamente determinar esse coeficiente convectivo. E se a gente pega o livro, né, o Impropera, metade dele é só um monte de correlações para se determinar esse coeficiente convectivo. Então, até agora, né, a gente trabalhou sempre com o H fixo, uniforme, mas na verdade não é assim. O H ele vai depender das propriedades do fluido, da geometria da superfície, das condições de escoamento. Então, se o escoamento é laminar ou turbulento, as expressões vão ser diferentes. Se a minha superfície está na horizontal ou ela está na vertical, vai ser diferente também. Se a minha geometria um cilindro, por exemplo, o escoamento vai por dentro do cilindro ou por fora do cilindro, vai ser diferente. Então, tem uma série de parâmetros que vão afetar isso daí, e é o que a gente vai estudar nos próximos capítulos. A transferência de massa, né, tem uma analogia muito grande com a transferência de calor. Então, se eu tiver uma diferença de concentração, vai haver transferência de massa por convecção, assim como se eu tiver uma diferença de temperatura, vai haver transferência de calor por convecção. Então, aqui está representando, né, uma superfície de forma arbitrária, que tem uma concentração uniforme CAS, e aí está passando uma corrente de fluido com velocidade V e concentração CA infinita. Então, eu vou ter um fluxo local, NA duas linhas, e eu quero saber a taxa total, que seria quilomol por segundo. Então, eu defino um coeficiente médio, então, a minha taxa total seria esse coeficiente médio vezes a área, vezes a diferença de concentração. Então, da mesma maneira que a gente fez para o coeficiente global de transferência de calor, a gente pode fazer para esse coeficiente global de transferência de massa. Ele seria dado como sendo 1 sobre a área, a integral de HdA. E se eu pego aqui a placa plana, né, de largura constante, também ficaria 1 sobre L, integral de H dx, com os limites de integração aí variando de 0 até L. Essas expressões aqui são dadas para uma taxa em base molar, tá? Então, quilomol por segundo. No caso da massa, né, o fluxo massa, eu teria
quilogramas por segundo por metro quadrado. De novo, né? A grandeza que está sendo transportada é a massa, então, quilograma por segundo por metro quadrado. Lembrando da analogia, se fosse o fluxo de calor, o watt por metro quadrado, ou seja, joule por segundo por metro quadrado. Então, a energia está sendo transportada, joule por segundo por metro quadrado. Aqui a massa está sendo transportada, quilograma por segundo por metro quadrado. Então, esse fluxo, ele seria dado como o mesmo HM, tá? Só que agora eu tenho esse ρ, que seria a concentração mássica da espécie A na superfície ou no fluido. A taxa total seria dada integrando isso aqui ao longo da área, né? E pode ser dado também em função do mesmo coeficiente. E como é que eu saio das expressões do slide anterior para essa? Simplesmente multiplicando as equações anteriores, os dois lados da equação, pela massa molar, tá? Em quilogramas por quilomol. E aí o ρA é a concentração máxima de A. Ou seja, aqui eu tenho que o ρ vai ser a massa molar vezes a concentração em base molar. Bom, o vídeo já está muito grande, vou parar por aqui. Obrigada a todos pela atenção.